Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao Cosmetria Academy Talks. Eu sou a Rafaela Palermo, estou junto aqui com a Raíssa da Costa para a gente falar hoje sobre um tema muito importante, que é a precificação no consultório. Quem não passa por esses perrengues, né, Pois pessoal? é. Então, estamos aqui com 2 convidados muito especiais. Eu vou falar um pouquinho sobre eles e depois eu quero, inclusive, que eles compartilhem aqui um pouquinho com vocês sobre a trajetória de vida deles, que é muito interessante e vai agregar muito também para vocês. Então, estamos com Felipe Manzano, engenheiro de formação, né, com ampla experiência em finanças, com a carreira iniciada no mercado financeiro. Atuou no time de Investment Banking da Goldman Sachs, em São Paulo, onde participou de diversas operações de fusão e aquisição e captações de recursos, envolvendo empresas líderes nos seus setores. Foi cofundador e diretor de finanças da Beleza na Web, quem não conhece, é um dos principais sites de e-commerce no Brasil, vendido para Boticário em 2019. Atualmente, é sócio da Exponencial Med, uma empresa focada em aceleração de consultórios médicos, então vocês também que estão interessados aqui, é um excelente podcast para vocês escutarem. Trazendo as técnicas de gestão para médicos especialistas. Também atua como investidor e membro do Conselho de Administração da Medway, empresa, né, referência nacional em educação médica e preparação para residência, e é engenheiro de produção formado pela Escola Politécnica da USP, né, pela Poli, como a gente conhece, e possui duplo diploma pela École Centrale da França. Então, assim, o repertório maravilhoso, né? E ele vai Caramba, contar que um pouquinho da currículo, né? trajetória para nós. E estamos aqui também com Rubem Chaves, que é médico do esporte pela Paulista, na Escola Paulista de Medicina, pela Unifesp. Possui sólida trajetória profissional com foco na saúde esportiva, na inovação em serviços médicos. É fundador do Instituto Olimpo, instituição voltada à excelência em medicina esportiva. Já estive lá, eu realmente constatei isso. Realizou fellowship em Sports Medicine no Hospital Special Surgery em Nova York, uma das instituições mais prestigiadas do mundo na área. E, além disso, é fundador do programa Ultrassonografia no Esporte, iniciativa pioneira voltada à captação médica, e do meu consultório particular, que muitos que estão nos assistindo aqui podem conhecer também. E é sócio da Exponencial Med, então é uma empresa juntos, né? Empresa focada na seleção de consultórios médicos e educação para especialistas. Muito bem-vindos. Sejam muito bem-vindos. Obrigado. Obrigada pelo convite, por aceitar o convite, né? É um prazer. E eu até Obrigado, quero pessoal. realmente começar aqui que vocês comentem um pouquinho da trajetória, até como vocês se conheceram, né? E como é que vocês fundaram e criaram exponencialmente. Que o currículo é longo, mas a gente gosta dos bastidores. A gente quer saber as minúcias, como é que foram os Claro. degraus para chegar até lá. Eu posso começar? Eu sou, como você descreveu, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. Uhum. E espero que o papo seja bacana aí pro público e que agregue valor. Eu sou engenheiro de formação, eu sou um profissional de finanças, né? Na base, eu trabalhei bastante tempo com isso. Depois eu fui empreender e mesmo nas empresas que eu fui cofundador, sempre toquei a parte financeira. Depois de um tempo, eu comecei a atuar como investidor de startups e aí conheci o pessoal aqui da Medway, me envolvi muito com a turma e comecei a conhecer um pouco mais a realidade dos médicos, né? E Até então você não tinha muito contato com o até médico. então não tinha muito contato com o médico, Uhum. mas no caso de Medway, durante um tempo eu atuei como o diretor financeiro da Medway também, em 2019, depois a gente fez o investimento e eu fui para o conselho de administração, comecei a interagir muito com médicos, né? E aí me chamou muito a atenção que um dia, numa conversa com a esposa de um diretor que está aqui até hoje, que é médica, dona de uma clínica de ginecologia, de inserção de DIU, ela queria escalar a clínica dela e ela queria minha ajuda para poder definir uma estratégia e eu pedi os números, porque eu sempre entendi negócios através de números e ela não tinha nada, absolutamente Nossa, que nada. estranho. Então, né? Ela não tinha nenhuma noção, é desorganização total. Eu fiquei muito surpreso, porque já tinha um certo tamanho a empresa dela, e ela não tinha noção de coisas muito, muito básicas, que são até perigosas, você escalar um negócio sem ter esse tipo de controle. E aí a gente começou a ver que, poxa, isso aqui é uma dor que a gente consegue resolver. E aí a gente tinha uma lacuna enorme no time que não tinha nenhum médico, né? E aí através do Alexandre, que é o CEO da Medway, eu conheci o Rubem e santo bateu, a gente começou a passar bastante tempo junto. E a gente decidiu, enfim, escalar o negócio de Exponencial Med, que a gente vem fazendo há alguns anos e
com certeza estamos no começo dessa história, porque de fato a dor é muito latente. Mas deixa eu lhe contar também para... Vou dar uma micropausa aqui para fazer 2 comentários. Então, primeiro, isso aqui, vocês estão percebendo pelos podcasts, o quanto é interessante e importante a gente conviver com pessoas, e a famosa frase, né? Você é um resumo das 5 pessoas que você mais convive. Então, sempre conviver com pessoas, não é pessoas boas, né? Mas pessoas que consigam te agregar, que consigam te trazer, consumir conteúdos que vão fazer você crescer. Então, né, pela roda que você anda, você conhece pessoas que eventualmente podem se tornar seus sócios, colegas de trabalho, pessoas que você se inspira para poder crescer no seu negócio, né? E a segunda é o quanto nós médicos somos desorganizados. Então, a gente também é uma latência aqui no nosso podcast, a gente perceber que nós não temos formação para isso. Isso também não é né, a gente pode se martirizar por isso. A gente não teve essa formação, não teve esse preparo. Então, se você não tem, se sente muito inseguro, às vezes é realmente uma das opções procurar alguém que possa te auxiliar nisso, né? E que a gente tem que tomar cuidado com essa desorganização, porque isso pode ser realmente vários step backs, né? Então, desculpa pela interrupção, mas por favor, dê continuidade aí. De vocês, hein? Conduzindo. Não, pelo amor de Deus. A tônica. Da sua trajetória. Primeiro, agradecer o convite para você, Raíssa e Rafa. E parabéns pela iniciativa. Toda vez que a gente vê médicos empreendendo, seja ensinando soft skills, hard skills, a gente fica bastante feliz porque, de certa forma, a gente vê que a área da saúde ela tá muito engessada, ela é muito engessada. A gente precisa de pessoas boas, inovando, trazendo novas soluções para o mercado e para os profissionais de maneira geral. E só recapitulando um pouco, então, a minha história, eu sou médico também de formação, eu fiz medicina esportiva na Escola Paulista, como você falou, e acho que muito o que moveu eu para o mundo do empreendedorismo foi um pouco da inconformidade com o modelo que é proposto para a maior parte dos médicos, de você necessariamente precisar de depender de um terceiro para se conectar com o seu paciente. Isso era uma coisa que me incomodava. Eu não acabei nunca trabalhando com convênio, mas só de pensar em ter que trabalhar com convênio já não era uma coisa que me soava bem, me caía bem. Então eu acabei abrindo bem cedo o meu consultório, acabei indo atrás de algumas formações de mentorias, de programas de formação empresarial e muito também na prática, tomando muita porrada. A gente aprende com os próprios erros muitas vezes. E tudo isso culminou um pouco com eu olhar para colegas que se deparavam e perguntavam como que você fez o consultório, como as coisas estão dando certo. E eu percebi que tinha uma crença muito forte, e talvez ainda exista, que consultório era coisa só de picareta, né? Que você tinha que ser muito blogueiro. E no fundo, eu acabei indo para a parte de ensino médico mais focado em consultório particular. No primeiro projeto que eu tive foi o MCP, com um ex-sócio que fez também medicina esportiva. Justamente porque tinha muita gente que perguntava e eu via que era uma dor realmente latente da população médica. Era um problema recorrente. Aí a gente começou com um modelo mais de mentoria para quem estava iniciando. Hoje eu me juntei com o Felipão. O Ale intermediou a gente, e acho que você conheceu primeiro o Michael, né? Que Foi. é meu sócio na linha de medicina, depois eu, mas no fundo a gente nutre o mesmo desejo, né? Que é conseguir ajudar, especialmente os médicos que já estão um pouquinho mais amadurecidos, que já tem algum volume de pacientes, já tem algum processo de vendas, de captação de clientes, de entrega que é passível de melhora. E estruturando, profissionalizando melhor toda essa estrutura, a gente percebe que, invariavelmente, os médicos têm um resultado melhor e acabam conseguindo escalar melhor o modelo de negócio deles, independente da especialidade, né? Tem uma técnica, né? Até quando vocês estavam conversando um pouquinho aí sobre a palavra desorganização, por exemplo. É claro que se você é do mercado financeiro, de um tema completamente oposto ali da medicina, e olha para aquilo, parece muito desorganizado, mas assim, até uma dor nossa, e tentando trazer aqui para o meu mundo. Se eu pedir para você, como que opera uma varizes? Qual é a ordem? O que você precisa para operar? Você não vai saber, né? Nada. Então, assim, eu, na verdade, fiquei aliviada quando eu entendi que tá tudo bem eu não saber nada sobre isso. Como que eu ia descobrir? Como que
eu ia saber que eu precisava entender precificação, selling skills, marketing, que eu precisava de uma assessoria jurídica, que eu precisava... A gente não sabe, assim, recentemente, até pouco tempo atrás, não sabia a fórmula de soma no Excel. E, tipo, isso é muito óbvio para quem não é médico, mas para o médico não é. E aí, assim, por mais que eu fosse organizada, meu dia não tinha 75 horas. Então, eu tinha que atender o paciente, aprender as técnicas e ainda tentar aprender ali o que eu precisava saber do empreendedorismo para dar certo. Fazer pré-venda, pós-venda. E hoje, exatamente o que a gente está querendo até com esses podcasts é tentar trazer dar nome aos bois, né? Para as coisas. E hoje, assim, a gente vai falar sobre precificação para tentar entender, assim, viu, pessoal? Primeira coisa, quanto você vai cobrar pelo seu trabalho? Nem tinha me passado pela cabeça isso. Quando eu comecei, falei, tá, eu preciso colocar um preço no meu trabalho. E aí? Quanto vale o meu trabalho? Eu não sabia que tinha técnica para isso, que tinham números que eu precisava pôr ali na conta. Porque não era só além do meu tempo, da minha formação, eu tinha meu horário de sala, eu tinha minha funcionária, eu tinha conta de luz para pagar, eu tinha o papel higiênico que a pessoa usou no consultório. Como que a gente começa a pensar em precificação? Até agora eu vou falar com o Felipe, assim, quais números eu preciso entender ali para começar a pensar em precificar? Tá. Não, assim, só um comentário antes, Rafa. Assim, é exatamente isso, assim, é importante saber... Você falou duas coisas, você falou uma coisa que eu concordo e eu tenho um complemento. Você falou que é tudo bem você não saber de gestão da mesma forma que eu não sei sobre operação de varizes. Eu concordo com isso. A outra Mas coisa... Mas você vive sem operar varizes, eu não vivo sem aprender empreendedorismo. É exatamente isso, assim. É exatamente isso. Só saber operar varizes, hoje em dia, nesse ambiente competitivo, não é suficiente para ter um consultório de sucesso. Como o Rubão falou, a gente vê isso com uma frequência absurda, assim, a insatisfação de médicos que estão em convênios e que estão desesperados para poder sair e que não têm clareza de como começar a desenvolver o particular. E, de fato, eles têm que estar desesperados mesmo, porque é uma situação que vai ficar pior paulatinamente, ano após ano. Sim. Então, é uma situação meio crítica da medicina, mas tudo bem não saber, mas também saber que só saber a parte técnica não vai ser suficiente. Eu acho que tudo bem, na verdade, até tentando falar melhor o que eu queria falar. Eu acho que tudo bem o médico recém-formado não saber sobre isso, ele tem que procurar saber. Mas dá para entender o porquê ele não sabe sobre isso e a gente precisa aprender de alguma forma ou de outra, não tem como fugir, é isso. Isso. E te respondendo então em relação à tua pergunta, assim, não existe gestão, não existe controle sem coleta de dados. Então, assim, você tem que de fato ter alguns dados organizados, coletados, e mais importante do que ter o dado coletado é implementar uma rotina que você colete esses dados mês após mês, para poder ver como é que eles evoluem. Então, assim, coisas muito básicas, né? Falando de precificação especificamente. E é um pouco... Acho que é um pouco a ideia aqui também, é fazer assim, eu vou falar o mínimo necessário para não ir super profundo no assunto, que dá para ser bem sofisticado em precificação, mas assim, qual que é o mínimo para começar e não errar, não cometer erro crasso, né, que às vezes a gente comete. Então assim, acho que a primeira coisa é entender quais são todos os custos que estão atrelados em relação à prestação do serviço. Então assim, em relação a dermato, por exemplo, você tem muitas vezes o uso de tecnologias. Você tem que considerar o custo daquela máquina, né? O que a gente chama da depreciação da máquina, quanto que aquela hora de máquina está custando para você, porque isso é um componente da precificação, que não é tão óbvio. Tem coisas mais fáceis, assim, o custo de hora da sala. Às vezes é um coworking que você vai alugar, né? Então, coworking. O próprio... A estrutura fixa, né? De funcionário, secretário, etc. E tem uma outra coisa também que muita gente não faz na técnica de precificação, que é muito importante fazer, que é atribuir um valor de hora para a hora do médico. Sim. Então, assim, eu estou trabalhando aqui 1 hora, quanto que eu quero que a minha hora seja remunerada? E aí, você tem a discussão de, tá bom, quanto que é esse valor? Mas com certeza é um erro você não atribuir valor nenhum. Porque senão você vai estar precificando de maneira errada. Você tem que ter alguma atribuição da hora do médico ou da médica ali para aquela prestação de serviço. E aí, basicamente, é isso. Assim, você
começa a atribuir todos esses custos e essas despesas, né? Tudo que tá, os custos atrelados àquela prestação de serviço. É útil também saber quais são os custos que são fixos e quais são variáveis, quais são aqueles que acontecem de qualquer maneira, todo mês, tipo salário da secretária, conta de internet e tal, e aqueles que só vão acontecer se você de fato prestar o serviço. E aí você soma isso, faz a alocação pelo tempo da tua consulta, coloca uma margem em cima. E aí você tem, então parte daí, então acho que esse é o primeiro lado, que é o lado mais técnico da coisa, né? Você coloca uma margem em cima, e a gente pode falar mais do que é aceitável, o que não é. Só que esse número, que vai ser o valor ali do procedimento, o valor da consulta, qualquer coisa que seja, também tem que ser balizado pelo mercado que você está. Então não dá para você ficar nem muito acima, nem muito abaixo. Você tem que ter uma noção de qual que é a prática da região. E aí você tem também a segunda etapa da precificação, que é como é que a gente vai falar também aqui hoje, que é, beleza, a partir disso, de ter um número que está ali, tem uma justificativa numérica, quantitativa, tem a validação de benchmark, como é que você, dentro do seu consultório, melhora o seu produto, melhora a experiência para poder conseguir defender uma precificação maior. Mas fala desse termo, então, que você falou agora. O que significa? O que significa o quê? Benchmark. Desculpa. O benchmark é basicamente assim, eu sou uma dermato que faço, ou eu sou uma vascular que faz tratamento de varizes. Eu faço toda essa conta que eu fiz, que é tudo dentro da porta de casa para dentro. Cheguei no valor X para fazer um procedimento de varizes. É importante fazer o benchmark, que é o quê? É basicamente saber, na minha região, no bairro ou na cidade que eu tô, os outros cirurgiões vasculares, quanto que eles cobram. Comparar com a concorrência. Comparar. É importante saber quanto que a concorrência cobra. Legal. Assim, mais ou menos quanto que é o preço que as pessoas estão cobrando. E aí depois, com base nisso, você avalia e tenta defender um valor maior. E sempre, na nossa experiência em exponencial, você consegue cobrar um valor maior quando você gera mais valor para o seu paciente. Tá. E aí tem técnica e tem método para você gerar mais valor, ter uma experiência mais consistente, né? Poxa, a pessoa fala, caramba, isso aqui é um atendimento de qualidade. Tanto que a gente é somente focado no particular, porque a gente sabe que não dá para fazer uma coisa de qualidade no convênio. Não dá tempo. Mas, assim, de maneira assim, simplificada, são esses dois componentes. Avaliar os custos que estão ligados àquela prestação de serviço e fazer a comparação com a região para poder ver se você está dentro e depois disso tentar defender e melhorar o seu produto para conseguir defender uma precificação maior se o teu público for um público que pede um serviço mais premium. Assim. Certo. Eu vou fazer uma pergunta de uma dúvida. Então, por exemplo, na hora que você falou do médico também precificar o seu trabalho, a sua hora ali. A gente tem custos, né? Enfim, isso vai ser muito variável, porque eu sei que tem muita coisa envolvida por trás para fazer essa análise. Mas vamos supor que alguém está começando, como se diz, num coworking hoje. E ele tem que fazer essa conta, como se diz, porque o primeiro paciente está amanhã. Então, ele precisa falar para o paciente o valor da consulta. Se ele pegar todos esses custos, vocês acham que 2, 3 vezes esse valor, né, o custo, né, do que ele vai ter ali para aquele atendimento, 2 a 3 vezes o valor é um valor aceitável para a hora? Ou uma dobrar e 2 vezes seria talvez a margem de lucro? Quer comentar, Romão? Acho que você, assim, em relação a essa parte de... E eu já vou até aproveitar para puxar o gancho para outra pergunta, né? Você como médico e sabe muito bem disso. Por que o médico tem tanta dificuldade em precificar o seu trabalho? Sim. Né? Boa. A gente já traz isso um pouco da formação. Deixa eu responder a primeira pergunta. Deixa eu só ver se eu entendi. 2 a 3 vezes o valor da hora que você ganha nos outros vínculos. Seria esse? Não, dos custos. Dos custos, tá. Depois se fosse uma lógica de markup ali. Teve essa ideia. Porque geralmente, assim, né? Fosforilando como precificar. Serviços, em experiências prévias e conversas prévias com pessoas não do segmento da área médica, tá? Totalmente fora da área médica. Geralmente eles contabilizam custo de, por exemplo, produto, tá? Sei lá, para fazer esse copo, custa R$2. E aí eles multiplicam por 3 vezes o valor, então o valor de venda seria R$6. Sim. Então é vezes 3, geralmente. Mas assim, isso é assim, muito simplificado, produtos muito se eu não me engano, isso é uma lógica que serve muito para produtos físicos, varejo, que é o markup, né? Que basicamente o markup é um múltiplo que você adota para você conseguir uma certa margem de contribuição. O que o Felipão explicou agora
envolve também o cálculo de margem de contribuição, que é basicamente, independente das suas despesas fixas, a gente pega exemplo, né? Só para trazer um pouco mais, deixar mais palpável para a galera que está ouvindo. Se você que é dermatologista, por exemplo, quanto custa uma ampola de Botox hoje? Não sei que você usa, não. Média, R$700. R$700. Tá conta. Você usa quanto dessa ampola num procedimento? Vamos supor, o terço superior, me fala se pode ser ali por volta de uns 70 unidades, 80. E quantas unidades tem em total? 100. 100? 100 Então você unidades, vai usar 70. 2 terços ali, 2 terços. Então você vai gastar uns R$500 para você aplicar aquilo. Depende, se for homem é 100. Talvez para homem é menos, mas enfim. Ter uma noção dos seus custos, e você pode até usar um fator multiplicador, porque facilita essa conta, mas no fundo, a margem de contribuição ela dá clareza sobre quanto que vai sobrar para contribuir ainda por isso que chama de contribuição, para ser diluído nas despesas fixas. Porque tem toda uma estrutura administrativa que existe para sustentar a operação de um médico especialista. Sim. Que envolve secretária, envolve limpeza, as taxas CRM, contabilidade, enfim. Tudo isso existe para sustentar a operação e o custo que está relacionado ao procedimento, a gente leva em consideração no cálculo da margem de contribuição. As demais despesas não entram nesse cálculo. E aí tem uma outra discussão que a gente pode calcular o ponto de equilíbrio para conseguir atingir, no mínimo 10 pacientes, você já atinge o break-even da operação, que é basicamente, as contas já ficam ali no 0 a 0, a partir daí você começa a lucrar. Então, é bom ter essa noção, porque a gente consegue calcular de maneira mais racional, de um jeito que a nossa estrutura de precificação não proporcione um business ou um modelo de negócio que gera pouco caixa. É basicamente isso. Ou que fique muito abaixo da margem. E o que o Felipe falou também é importante. Tangibilizar o valor da hora médica nos custos é importante, porque, beleza, talvez você mesmo, que é o próprio dono da empresa, faça os procedimentos. Mas em algum momento você talvez vai atribuir para outras pessoas fazer. E é bom você já ter uma noção e já inserir na precificação um valor teórico que seja de prolabore ou de pagamento de remuneração médica por hora. Porque é o certo também no final das contas, sabe? E aí é o que a gente fala, uma empresa ela tem que... Por isso que precificação é bem importante, né? Uma empresa ela tem que pagar toda a questão administrativa que sustenta ela, que é a secretária, as contas do dia a dia, pagar os custos que existem, na verdade, para ser entregue o produto. Então, tem custos que só vão existir se você fizer o procedimento. Exemplo, os materiais de insumo, as cânulas, tudo que você utiliza para fazer algum procedimento, isso a gente chama de custos, que são, ou custos variáveis, que são despesas que existem simplesmente porque existe o ato de entregar o serviço. Aí depois disso, você ainda tem que remunerar a mão de obra. Então, em tese, mesmo que a gente no começo seja a própria mão de obra, que a gente nasce dentro da própria cadeia produtiva do consultório, é bom a gente fazer uma continha de quanto que seria isso daí e comparar mais ou menos com a média do mercado. Assim, de uma forma bem boba e rudimentar, que eu sem entender... Eu ainda entendo muito pouco, né? Sim. De empreendedorismo, claro. Sim. Mas, assim que eu comecei, eu pensava assim, o que eu faço até hoje? Dou plantão, né? Antes de começar a consultório. Sim. Então, quanto que é a minha hora no plantão? Eu ganho R$150 a hora no plantão. Então, não vou aceitar ganhar pelo menos isso. Mas isso você instintivamente, Rafa, você fez do jeito certinho. Que assim, o jeito de precificar a hora, que é meio nebuloso, o jeito mais eficiente é o que a gente chama de custo de oportunidade. Se eu estivesse trabalhando num outro lugar, é o que você falou, se eu estivesse no plantão, eu estar ganhando R$150 a hora. Então, o mínimo que eu vou aceitar é isso. E é importante. Depois que... Deixa o Rubão concluir, mas eu quero talvez trazer um exemplo numérico, bem simplificado, que eu acho que vai tangibilizar um pouco. Sim. E aí, depois que você paga a hora do médico, aí você, em tese, ainda tem que ter lucro ainda, entendeu? Então, se você paga a hora do médico e não sobra nada, então, no fundo, você tá ficando no 0 a 0, entendeu? Beleza, você pode ser remunerado mesmo assim, mas você tá operando sem lucratividade. Então, às vezes, o que as pessoas não entendem também é que é o seguinte, quando você abre um consultório pequeno, para você crescer, você precisa ou... Você tem duas opções. Ou você reinveste uma parte do seu lucro, por isso que a gente cobra com alguma margem, não simplesmente,
qual que é o salário que eu quero ou qual que é o valor meu de mercado de hora. Até porque eu não quero ser sempre o meu próprio funcionário. Em algum momento eu vou querer ser mais gestor da clínica. E aí, quando a gente pega esse panorama, a gente entende que é razoável a gente cobrar um pouco a mais para sobrar, de fato, um valor para ser reinvestido. Ou, se não, você tem a opção de pegar um capital externo. Tem médico que pega com o pai, com a mãe. Nem todos têm essa opção. Eu não tive essa opção. Não tive essa opção. Então, eu investi muito no começo do consultório com dinheiro do próprio plantão. Então, fazer essa transição, saber fazer essa transição é importante, porque vários vínculos de médicos especialistas são vínculos que as pessoas não querem sustentar para o resto da vida, porque são precarizados e toda aquela coisa que a gente sabe que rola de movimento de precarização na medicina. Então, muito do que a gente estrutura é pensando em margem de contribuição ideal. Em geral, o que a gente fala de uma margem de contribuição ideal... e os impostos também tem que estar incluídos nisso, tá? A margem de contribuição. Então, você tem que calcular ali sua alíquota de imposto básica, pelo menos só para você ter uma ideia de como que vai... Quanto que vai ficar a sobrar mesmo, de fato, do procedimento. Então, um exemplo, no dermato, você cobra hoje, sei lá, R$2.000 para fazer Botox, você vai gastar uns R$500 de insumo, aí sobra 1.500. Aí você desconta mais uns 150 de imposto, mais 150 da hora, mais uma outra coisinha de agulha, material, vai dar por volta dos R$1.000. Então, a gente está falando de 50% de margem de contribuição. Esse valor não é lucro direto, porque ainda tem toda a estrutura administrativa que você precisa atingir para depois começar a lucrar. Então, tem um número, que é o ponto de equilíbrio que a gente fala, que é o mínimo de volume que você tem que ter, e esse número tem que representar uma taxa de ocupação baixa, porque senão não faz sentido também. Você tem que trabalhar 20, 30 dias no ano só para 20, 30 dias no mês, ou 25 dias no mês, por exemplo, só para pagar a operação, a estrutura física, né, os custos fixos. E aí a gente consegue ter um bom racional de quanto que mais ou menos é uma ideia boa de precificação. Entre ser uma ideia boa de precificação e a prática, existe um gap também. Sim. Que aí entra... Gigantesco, né? Eu diria que é um abismo. Exato, que aí entra a segunda pergunta que você falou, que é exatamente sobre dificuldade do médico de precificar, né? E quando você começou, né, assim... Exato. Você não sabia tudo sabia, isso aí? não sabia, não. E eu precificava super, tipo... da minha cabeça, sem nenhum embasamento. Mas eu acho que a maior dificuldade não é só saber a precificação, é acreditar no próprio valor, Trabalho, assim, no valor. seu trabalho. Porque a gente vive numa estrutura, na residência, faculdade, que a gente não executa nenhuma venda, assim, durante 10 anos. Então a gente para de fazer qualquer coisa durante 10 anos. Depois que você voltar a fazer essa coisa, você vai ser ruim, invariavelmente, entendeu? Por mais que você tenha algum dia aprendido. Se a gente pega algo que a gente nunca fez na vida, a gente forma em média, um médico especialista vai formar, na melhor das hipóteses, com 27, 26 anos. Então a gente tá falando de um adulto com 27, 26 anos, no mínimo. Que nunca vendeu uma caneta na vida. Que nunca vendeu nada, entendeu? E vender é algo que é treinável. E no fundo... Eu acho que a maior dificuldade que a galera tem é de entender que existe uma contrapartida, que você não está deixando ninguém mais pobre, e que a gente não joga um jogo de soma zero. Que é, o que eu cobro de você vai sair do seu bolso e não vai mais voltar, é isso. E aí o que a gente compra também vai sair do meu bolso. Na verdade, não. Na verdade, quando você tem a clareza que você cobra um ato e a pessoa ela se beneficia daquilo de modo que ela vai se alavancar de alguma forma com aquilo, ou ela vai resolver um problema que vai diminuir o retrabalho dela, ou muitas vezes diminuir o trabalho que ela tem para resolver isso nas vias tradicionais. Exemplo, hoje no meu consultório eu faço muita parte de lesão musculoesquelética. Então, às vezes o meu público, né, e é importante nichar também por conta disso. O meu público é classe A, o empresário de Moema, que procura ser competitivo na vida pessoal como ele é na vida profissional. Um cara que é high performer. Então esse cara, ir no médico de convênio, já vai demorar 15 dias para marcar. Aí chegar lá, o ortopedista, mandar ele parar de treinar. E o esporte é importante para ele. Quando não manda parar, vai pedir uma ressonância ultrassom. Aí ele vai ter que sair, se pendurar no telefone, ir lá seja no Fleury, no Alta, dinheiro, né? demorar 3 horas. Então, a jornada a gente mapeou que era muito fragmentada no nosso paciente. Algo que, às vezes, ele demorava 30, 40 dias para começar a tratar uma patologia musculoesquelética.
Hoje ele consegue em um dia resolver a vida dele lá no Limpo. Então a gente, de certa forma, vende tempo. Então, quando eu entendo isso, eu entendo que existe uma contrapartida clara, que eu posso cobrar R$1.000 desse cara que faz sentido para ele, porque ele tá economizando, porque a hora dele às vezes é mais cara que a minha, entendeu? Então faz muito sentido. Lógico, eu tô dando um exemplo da minha realidade, mas na mesma lógica, e aí entendendo também as premissas de cidade que a gente está trabalhando, especialidade e o público que vai consumir aquilo, existe uma troca que é honesta e que é super aprazível, que faz sentido. Se a gente não entende isso, a gente não consegue construir uma narrativa de venda forte, porque a gente não acredita. Então a gente sente vergonha, no fundo, porque a gente não acredita, entendeu? Sim. E a primeira pessoa que a gente tem que vender é para nós mesmos. Depois que a gente entende, a gente consegue transbordar isso para outras pessoas. Foi só quando eu coloquei os números ali que eu entendi realmente que valia o meu trabalho aquilo. Sim, exato. E acho até que... uma pergunta, desculpa te interromper, Rafa, mas uma pergunta que eu sempre faço, que até eu faço para vocês, é quão fácil é o paciente encontrar o que vocês oferecem fora do âmbito do consultório de vocês. Então, na rua, ele vai encontrar o mesmo nível de entrega, mesma clareza, mesma facilidade e a mesma capacidade técnica, porque também a técnica e o resultado acima da média também conta, e você tem que saber construir essa narrativa para o paciente. Então, é basicamente isso. Qual que é o preço que o seu paciente paga por não comprar essa consulta? Deixa eu fazer um comentário, um adendo aqui, Rafa, também desculpa te interromper, mas é que o que a gente... Eu sou engenheiro de formação, né? E eu sou um cara bem dos números. Gosto muito, entendo mais as coisas com base nos números. Precificação, essa parte de margem de contribuição é realmente muito importante, mas ela é mais importante, tem que fazer. Por quê? Porque o que a gente vê com muita frequência de quem precifica de orelhada, especialmente quando tem vários procedimentos e tal, quando vai olhar no detalhe, às vezes tem uma parte dos procedimentos que tá trabalhando de graça, entendeu? Porque precificou errado aqueles. Entendeu? Então, como nos outros não tá ganhando dinheiro, não enxerga no detalhe o porquê e aquela parte ali que tá empatando, que tá perdendo dinheiro, tá escondida no todo. Então é perigoso. Você tá lá trabalhando, a gente já viu cenários de clientes de exponencial que o cara deixou de atender um certo procedimento, era uma clínica de imagem, era o cara atendia convênio e ele, assim, 60% do movimento dele era endoscopia e colonoscopia para um convênio específico na cidade de Santos. Tá. A gente fez uma análise de margem de contribuição. Nesses procedimentos em específico, o cara ganhava 0. E a gente falou, você tem que parar de atender. Aí ele falou, mas eu vou faturar menos. A gente falou, sim, você vai faturar menos, mas você vai lucrar igual, porque você vai estar trabalhando, tomando risco, com risco de exposição de paciente, você não está ganhando nada por isso. Aí ele, depois de muita conversa, ele topou. E aí o que aconteceu? Ele trabalhou menos, ganhou a mesma coisa, e com esse tempo extra, ele começou a se dedicar para poder vender e originar e captar para os procedimentos de maior margem de contribuição. Então, assim, precificação e margem de contribuição é muito importante para ter certeza que não está fazendo barbeiragem. Agora, o outro aspecto que é o que o Rubão comentou, me parece, por experiência, e olha que eu sou engenheiro, eu sou um cara mais dos números, mas mesmo assim, me parece mais importante do que a parte técnica, que é essa coisa de acreditar no que está fazendo. Tem uma frase muito boa do investidor que já faleceu, um cara super famoso, americano, que ele fala assim, cara, do teu interesse, montar um negócio que se você estivesse na outra ponta, se você fosse o cliente do teu negócio, você sabe que estaria sendo bom para ele. Porque quando você trabalha num negócio que você sabe que o teu cliente vai ser beneficiado, você vende aquele negócio com mais clareza, com mais força, com mais veemência, com mais convicção. Que é o que a gente vê em exponencial. Assim, a gente... eu sou engenheiro, a gente trabalha com médicos. Por um lado, a gente fica meio surpreso de ver que, de fato, os médicos não têm muito conhecimento sobre isso. Por outro lado, a gente tem uma convicção enorme, com base nos resultados que a gente vê, que é bom para os nossos clientes nos contratar. Isso dá mais prazer e mais força para a gente vender. No caso da consulta, é a mesma coisa, sabe? Você, que é vascular, você saber o impacto que vai ter uma operação de varizes na autoestima de uma pessoa, dela poder usar uma roupa, uma saia, essas coisas, enfim... tem muito valor. Sim. Às vezes é um trauma para a pessoa, é uma coisa que impede ela de viver a vida dela.
o Rubão lá, eu entendo exatamente o que ele falou do cliente de Olimpo que não quer ficar sem fazer esporte. E é igual o Rubão estava comentando hoje, assim, o trabalho que eu entrego é exatamente esse, tempo para a pessoa. Então, ela vai ali, ela está no meu consultório, ela já vai fazer ultrassom na sequência, ela não precisa ligar para o convênio, marcar a ultrassom, já faço na hora para já dar o plano de tratamento na hora, e o equipamento está ali também à disposição. Então, a gente já pode começar, eu indiquei fazer uma radiofrequência, tá ali. Eu indiquei fazer o tratamento do vasinho com laser, tá ali. Então, acho que vender tempo, quando eu comecei a entender o tanto que valia para o paciente tudo isso, realmente precificar começou a ficar um pouquinho mais tranquilo. Mais fácil, né? Mas até uma dúvida, assim, que eu tenho, como eu falei, né? Comecei e não sabia nem somar no Excel. Hoje tô, assim, perto do que eu tava. Eu tô achando, eu olho minhas planilhas e falo, ai, que orgulho de mim. Coloco várias fórmulas. São muitas variáveis. É absurdo a quantidade de variável. Então, vamos supor, Vamos supor um paciente. O paciente vem, ele faz a consulta, depois ele faz ultrassom, eu indico uma cirurgia e depois retox com laser, tá? Eu tenho um imposto diferente para consulta, outro para ultrassom e outro para procedimento, que eu tenho equiparação hospitalar. Então, eu tenho que considerar cada procedimento que eu faço, o imposto varia. Tem serviço que, por exemplo, a consulta, que eu considero de custo só o gasto, minha hora-sala. Então, minha hora-sala, início eu tento considerar tudo, vai vendo se tô... Não, faz sentido o que você está perguntando. E aí, mas assim, até a minha dúvida eu queria entender um número. Então, por exemplo, quanto um paciente meu me rende? Hoje é muito variável. Às vezes a pessoa só faz consulta, às vezes ela faz consulta, cirurgia, bioestimulador de colágeno e continua o tratamento. É interessante para mim fazer uma média disso, para até entender, putz, não vale tanto a pena para mim gastar tempo fazendo tal coisa, mas a tal coisa me rende outras tais coisas que no bolo final vale. Então, para mim, assim, essas inúmeras variáveis me pega. Eu não sei se eu classifico por serviço ou se eu realmente tento ter uma média geral. Dos 100 pacientes que eu atendi em X de tempo, eu ganhei tantos reais com numa média de tantos reais por paciente. Deixa eu tentar... Consultoria ao vivo aqui, galera. Eu vou tentar estruturar um pouco mais de maneira quantitativa e tentar dar clareza, tá? Então, de fato, assim, essa coisa que você falou dos impostos diferentes, é o que eu comentei no começo não tem gestão sem coleta de informação. Então, você tem que saber quais são as alíquotas para cada procedimento. E foi depois do seu puxão de orelha que eu melhorei, viu? Não tem como, assim, é impossível fazer gestão sem ter dados, assim, isso... Agora, o jeito que eu atacaria esse problema seria o seguinte, falar assim, beleza, deixa eu ver a minha precificação de cada um desses procedimentos. E eu calcularia a margem de contribuição, que é o que o Rubão falou, de cada um deles. Então, assim, vamos lá, consulta. Você tem 3 coisas, simplificando, tá? Que impactam a tua margem de contribuição. Vamos supor que... Quanto que é a tua consulta? Hoje é 700 mais 700 do ultrassom, 1.400 a primeira consulta. Tá bom, 1.400. Mas vamos supor que, só para simplificar, não tem ultrassom. Então, só 700 da consulta. Então, você vai pagar 15% de imposto, mais ou menos, tá? Uns R$100 mais ou menos de imposto. E aí você tem a hora-sala, que está num coworker, está num aluguel, que você paga o aluguel. Tem um aluguel. Então, o aluguel não entra, porque ele não é variável. Só entra na margem de contribuição os custos que são variáveis, tá? E aí tem a tua hora. Então, vamos supor que o teu custo de oportunidade da tua hora é de, sei lá, R$300 hoje, que você já está um pouco mais avançado, já ultrapassou os 150 lá do plantão. Esse número você define. Então, assim, a tua margem de contribuição, então, R$700, menos 100 de imposto, 600, menos os 300 da tua hora, dá 300. E aí a margem de contribuição que você calcula, você pega esses 300 que sobraram, que é a margem de contribuição em dinheiro, e você pode também calcular como margem. Você pode 300 dividido pelos 700, vai dar uma margem de contribuição de uns 40%, mais ou menos. Certo? Qual que é o padrão? Acho que esse é um ponto importante. Sempre que a gente faz esse tipo de análise para os nossos clientes em exponencial, o número mínimo, assim, aceitável de uma margem de contribuição, no mínimo é uns 30%. Ideal, mais de 40%, sabe? Porque aí você começa a ter
o que o Robão falou. O que é o conceito da margem de contribuição? Esses R$300 que a gente calculou aqui nesse exemplo é quanto de dinheiro sobra para você cobrir todos os custos fixos do teu consultório. A tua secretária, o aluguel do mês, ou, sei lá, o social media que você paga tendo consulta ou não. Tudo que é custo fixo, que você vai pagar independente de ter consulta ou não, tem que ser coberto por esse volume de margem de contribuição. Então, e aí, Rafa, vale a pena fazer essa análise para cada um dos teus procedimentos. Então. Separado. Então, e aí se você tiver algum procedimento que está dando 15% de margem de contribuição, você tem que rever, porque você fala, cara, eu vou ter que aumentar o preço desse negócio, porque está dando muito pouco. O paciente que fez esse de 15% me deu 80% no outro? Então, não, então, aí é a segunda parte da resposta. De novo, não existe gestão sem coleta de dados. A outra coisa que é fundamental você coletar, que é o que a gente chama da jornada do paciente. Então, assim, a gente mede, tem o hábito de medir o que a gente chama da conversão 1, que é do lead, que é aquele contato que chegou no WhatsApp para consulta. Então, de cada 100 leads, quantos marcaram consulta? 30. Então, a tua conversão foi de 30%. Mas também tem a conversão 2, que é dos pacientes que passaram em consulta, quantos converteram para procedimento. Então, só que se você sabe que, vamos supor, tipo, de cada 30 pacientes que passaram em consulta, 20 converteram para procedimento, e no procedimento você tem uma margem de contribuição de 80%, certamente vale ter uma consulta. E tem gente que faz isso, faz a consulta muito barata para poder atrair volume, porque sabe que vai converter, usa a técnica de vendas durante a consulta e ganha dinheiro no procedimento. Agora, se você está tendo 30 pacientes e só 3 estão convertendo, aí provavelmente você está perdendo dinheiro. Então, dessa maneira, tendo primeiro a margem de contribuição por procedimento e depois uma análise consistente de conversão 1 e conversão 2, conversão 1 de lead para paciente, conversão 2 de paciente para procedimento, você consegue entender se você tá fazendo sentido ou não. Sim. Entendeu? Porque, de fato, assim, se você tentar olhar o todo, é bem coisa de engenheiro, assim, você fala, tem um problema complexo. Por que tá acontecendo? O que deu dinheiro? O que sobrou? O que faltou? É difícil de você entender o problema complexo. Você tem que quebrar em problemas menores e conseguir atacar cada um deles. Então, calcular a margem de contribuição por procedimento. É fácil de fazer. Calcular a conversão de cada lead e entender se tem algum tipo de padrão que se repete. Fácil de fazer. E aí, com essas coisas fáceis de fazer, você consegue tomar uma conclusão lógica e racional para fazer boa gestão do consultório. Faz sentido ou não? Faz, mas dá um nó na cabeça, né? Muita coisa. Um pouco, assim. Mas, assim, parece... Não, mas isso aqui é uma aula. Mas não é, assim, sendo muito sincero, assim, esse é o que a gente faz em Exponencial. Mas mesmo que a gente não seja contratado, não é tão difícil para o médico fazer isso, sabe? E, assim, o ganho que ele tem é enorme. É brutal. É exponencial. É exponencial. É brutal. E assim, de fato, vale a pena. Que é o exemplo lá que eu dei no começo, quando a gente viu a pessoa lá, a dona da clínica de ginecologia que a gente conheceu, ela não tinha nenhuma noção e ela tinha lá o DIU de cobre, o DIU hormonal, e ela meio que precificava de orelhada e ia ver, tava tudo meio que torto, e no final do mês, o que acontecia? No final do mês faltava dinheiro e desespero, e antecipava recebível, aquela coisa, e aí não sei o que, e gera uma ansiedade horrorosa para poder tocar o negócio. Então, assim, dá trabalho? Dá um pouco de trabalho. Falando aqui pode parecer que dá muito trabalho, mas fazendo não dá tanto trabalho. Mas vale muito a pena, assim. O benefício é muito desproporcional ao esforço que demanda. Sim. E os conceitos que vocês estão trazendo pra gente, realmente isso aqui é uma aula, porque nos podcasts anteriores também é como se os conceitos aqui fossem se somando, né? Então a gente tá falando bastante funil de vendas, canal de aquisição, margem de contribuição, precificação. Então são todos conceitos aqui que vocês que estão nos assistindo, inclusive se vocês pegarem os podcasts na ordem, se vocês fizerem cada um dessas tarefinhas de casa, uma coisa é fato, que o médico tem que entender que não dá pra crescer como se diz, no atual contexto que estamos no século XXI. Não existe mais médico como antigamente, que você não fazia nada de gestão e você era bem sucedido ou rico. Não tem mais. Então, o médico hoje precisa entender que ele vai precisar ser, assim, ou ser o próprio gestor, ou contratar um gestor, ou contratar uma empresa, mas ele vai precisar gerir seu tempo, seu negócio. Então, uma vez que ele entendeu isso, né, fazer essas tarefinhas de casa realmente no braço, inicialmente tem que ser no braço, que é isso, você também vivencia aquela dor, a hora que você faz no braço, que você entende muitos desses conceitos aplicados na prática,
a cabeça faz assim, né? Abre uma luz no final do túnel e você fala, caraca, mas ele precisa desse tempo. E o médico tem, e aí eu quero trazer também suas considerações com relação a isso. O médico se afoga em plantão. Então, até assim, vários colegas, né, médicos, dermatologistas, enfim, falam, Raíssa, pelo amor de Deus, deixa eu passar um tempo com você no consultório para entender como é que você começou um consultório do zero, mas assim, não larga o diabo do plantão. Eu falo, você vai precisar gastar tempo, e todo o tempo que você, né, tiver largado o plantão ou algum outro trabalho que não está te contribuindo como pessoa, como profissional, você vai gastar o tempo em gestão, em marketing, enfim, nessas outras coisas que vão demandar do teu tempo, mas vão te dar um retorno muito maior no futuro. Com certeza. Só complementando o que a Rafa perguntou, acho que é um pouco isso que o Felipão falou. Dá para calcular por produto a margem de contribuição e dá para ter uma visão overall de tudo, da clínica, como que está a margem de bruta da clínica, que a gente fala, né? A margem bruta é justamente toda a receita operacional da clínica menos os custos variáveis. A Tudo conta que fica envolve mais entrega. fácil. Fica mais fácil, exato. Sim. Porque aí no fundo você vê, putz, a gente está 60%, 70% de margem bruta. É um valor legal para uma empresa de serviços, porque no final a gente entra na indústria de serviços. Se tá 30%, 40% de margem bruta, ainda tem o desconto ainda numa estrutura de DRE, que é um demonstrativo de resultado do exercício, maior. O que eu sugiro? Depois, se você quiser, a gente pode até te mostrar como que funciona uma DRE e como que a gente organiza isso para os nossos clientes, porque visualmente fica mais fácil de entender do que a gente só tentar imaginar. É como se você fosse, sei lá, jogar xadrez ou dama e ir pensando nas jogadas e reconstruindo na sua cabeça. Se você não tem o hábito, fica um pouco mais difícil. Mas no começo é um pouco mais difícil, depois você vai entendendo também. Porque eu passei por esse processo também, não sabia nada, inclusive depois da residência, e acabei aprendendo, assim. Então, acho que esse é um ponto que é legal. E a gente ensina isso dentro da nossa consultoria e dos nossos programas. A gente tem um programa que é o Exponencial MBA, que é justamente para trazer clareza sobre isso de maneira bem prática para todos os nossos clientes. E eu acho que é bem, bem legal. Pode falar. Não, eu ia falar assim que assim, tudo eu tô colocando das minhas experiências Sim. de quebrando a cara, né? Que quando eu sempre trabalhei muito, 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 assim. Então, assim, peguei o CRM no outro dia, estava dando plantão, um plantão atrás do outro, já comprei meu primeiro carro, já financei, já ajudava, enfim, eu sempre me virei completamente sozinha desde o dia 1 do meu CRM. E aí, quando eu decidi que eu queria ter a vida de consultório, até os trabalhos que não eram de consultório tinham algum objetivo para isso. Então, assim, vou fazer um ambulatório de varizes. Vou pegar mais mão de varizes. Vou pegar uma agenda de ultrassom, porque preciso pegar mais mão de ultrassom. Então, estou ganhando tempo, estou ganhando dinheiro com aquilo e, ao mesmo tempo, eu estou ganhando uma habilidade. Então, assim, acho que tudo isso foi muito válido. E na hora que eu comecei o consultório, e em alguns meses que eu via o faturamento ali, eu falava assim, caramba, eu faturei, eu trabalhando muito de plantão igual eu trabalhava, com o consultório eu faturei 3 vezes mais, mas eu via que não me sobrava nada. Por quê? Não entendia que faturamento não era o meu salário. A gente conversou muito sobre isso. Eu não estava faturando aquilo que eu estava vendo ali. Eu não sabia que eu tinha que colocar na ponta do lápis tudo que eu comprava. Na hora que eu ia ver meu cartão de crédito, tinha Micropor comprado no meu cartão de crédito pessoal. Tinham várias mini coisas que eu falava, mas isso aí é pouquinho, é R$50. Ou às vezes é muito, tipo, vamos supor, comprei insumos, gastei R$5.000 e parcelei no meu cartão. No final das contas, quem que estava gastando aquele dinheiro? Eu ou a clínica? E aí, eu comecei a entender que, caramba, que bagunça. E foi aí que eu conheci o Felipe, que me deu os puxão de orelha. Falou assim, Rafaela, você tá comendo muito polvo durante a semana, se toca, não dá pra comer tanto. Não sei se você lembra. Olha, restaurantes, como que você tá gastando? E é verdade, eu falei, eu tô gastando tudo isso porque eu tô achando que eu tô ganhando aquilo. Eu não tô ganhando aquilo. Eu acho que tem assim, vocês três são médicos e eu sou engenheiro, então eu gosto muito de trabalhar com médico porque eu vejo que é um profissional que tem uma capacidade cognitiva mega alta e uma ética de trabalho mega alta. E a gente gosta muito, porque aí a coisa anda. E tanto que quando começa a fazer, começa a ter resultado. Mas assim, tem duas coisas, Rafa, que eu acho que são 2 comentários que são importantes. Assim, tem um comentário que é em relação ao que a Raíssa falou que
pô, as coisas estão mudando. Eu vi uma estatística esses dias, eu fiquei muito impressionado com a estatística, e eu até fui checar se ela era verdade, e aparentemente ela é verdade, que é assim, que no Brasil, de Dom João VI, que é 1808, até 2012, o Brasil abriu 113 faculdades de medicina. Posso errar o número, mas é por pouco se eu errar. Então, nesses 200 anos, 115 faculdades de medicina. Entre 2012 ou 13 até 2024, o Brasil abriu 270 faculdades de medicina. Nossa. E aí você pode pensar, quem tá ouvindo pode pensar assim, mas eu fiz uma faculdade boa, eu fiz residência, eu sou diferente. Na verdade, você pode ser diferente, mas assim, a concorrência vai machucar. E como é que você... Que é o que a gente chama em negócio de você ter barreira de entrada em relação a proteger o teu negócio. Como é que o médico hoje começa a plantar para poder ter uma vida melhor no futuro? Fazendo um consultório particular do jeito certo desde o começo. Ficar investindo em consultório de convênio vai ficar cada vez mais insalubre. Plantão, a gente brinca, né? Tem lá aquela figura que eu já ouvi muita gente falar, o cara lá de, sei lá, 60 anos, o tiozão do plantão que tá lá de madrugada, no sábado pro domingo, falando mal de quem abre o consultório particular com uma certa raiva, e você vê que é muito mais uma frustração dele com ele mesmo. Ninguém aqui que tá ouvindo esse podcast quer ser o tiozão do plantão com 60 anos que precisa fazer o plantão porque não tem uma outra fonte de renda. Então, assim, as coisas, elas não acontecem de maneira aleatória. Elas têm uma certa lógica, assim. Então, é difícil montar um consultório particular? É difícil, como todo negócio. Mas não é impossível e não é tão difícil assim se tiver método, entendeu? Então, assim, a primeira coisa é isso que a gente falou, de ter o mínimo de gestão. Você começa a fazer e você vai fazendo um bom trabalho. A gente vê nos nossos clientes que tem mais sucesso, assim, a principal fonte de originação, de captação de pacientes é a indicação dos próprios pacientes. Porque as pessoas, elas gostam, todo mundo gosta de ser bem tratado. Então, você tem uma certa intencionalidade de estruturar uma jornada bem feita, com os pontos de contato bem organizados, dar um atendimento, estar presente ali, fazer do jeito certo, prestar uma assistência médica de alta qualidade, isso traz frutos. Só que as coisas demoram. E aí, você tem que estar ali plantando, né? Como é que é aquela coisa? A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Você não vai colher abobrinha se você plantou abacaxi, entendeu? Então, assim, tem que ter uma certa intencionalidade, e a gente vê que tem muita gente que está indo super bem porque as pessoas são focadas em construir o consultório particular com todas as dificuldades. E a coisa de foco importa muito. Agora, se achar que, não, poxa, vai ser tranquilo, ou vou poder fazendo 50 coisas ao mesmo tempo, com vínculos ruins, não vai rolar, sabe? Tipo, mas eu acho que não é uma má notícia, é uma boa notícia, no sentido de que, poxa, tem um caminho claro para fazer do jeito certo, com ferramentas que são básicas de gestão, assim, não é nada... Empresas têm uma sofisticação maior em tudo que a gente está falando aqui, em DRE, em margem, em precificação. Não precisa de tudo isso, mas o mínimo precisa, sabe? Tipo, o mínimo ali você precisa para poder fazer o trabalho e deixar o tempo acontecer e ir colhendo os frutos ao longo dos anos. Depois, e aí, óbvio, que nem a gente conversou um tempo atrás, na pessoa física, não também ser aquela canoa furada, aquela coisa... Irresponsável mesmo. Assim, tem uma... Educação financeira do Blade Rico, assim. Educação financeira é a coisa mais simples do mundo, assim. Você tem que viver com menos do que você ganha e não importa quanto você ganha, importa quanto você guarda. Esses dois princípios, se você está trabalhando e gerando valor para o teu cliente e aplicando esses dois princípios sem enriquecer, é inevitável. É inevitável. Mas se você não aplicar esses princípios, você não vai conseguir enriquecer. Então, assim, são coisas relativamente simples, mas que às vezes a gente percebe que os nossos clientes precisam de um certo acompanhamento e um reforço para poder... A gente precisa de colo, né? Para seguir na missão ali. Mas até voltando um pouquinho, até para preço, assim, que é uma pergunta que eu queria fazer, não sei, assim, para os dois, na verdade, vejam o que vocês acham. Que quando eu comecei, né, eu já comecei, então, assim, num bairro de São Paulo, né, que era Vila Olímpia, num consultório, já que o padrão era classe A, B, com tecnologias, oferecendo outras coisas. Mas eu comecei. Aí tinha muita gente falando assim, tá, mas você tem que colocar barato
para depois você aumentar. E tem gente que já falava o contrário. Não, se você colocar, tipo assim, seu valor, uma consulta mais barata, você vai atingir um público determinado e esse público que vai ser o seu público. Depois você não vai migrar para outro. Qual que é a ideia de vocês? Começar barato e aumentar? Ou não? Você já tem que nichar Eu acho que tem que ouvir o Rubão, que tem bastante experiência. Tem que cobrar aquilo que você tá desenhando que faz sentido pro seu público. Uhum. Barato ou caro é muito relativo. Exemplo, em São Paulo, R$500, vamos falar numa consulta. Se a gente tá falando de classe C e D, talvez seja caro, entendeu? Porque o doutor consulta, eu acho que é mais barato do que isso. É uns 400, 350, alguma coisa assim. Aqui em São Paulo. Agora, se a gente tá falando pra classe A mesmo, R$500 já é barato já. Então, a precificação de ser barato ou caro vai depender do público, entendeu? Pra quem você tá vendendo. É igual tudo na vida, é igual bolsa. Mulherada gosta de bolsa, né? Você vai achar bolsa barata e cara, e isso diz muito a respeito do público, e não necessariamente do preço vazio das coisas, né? Sem algum parâmetro da referência do público. Então, esse é o primeiro ponto. Aí, o que você não pode fazer é cobrar um preço que não contempla o imaginário popular do recorte específico da população que você definiu. Exemplo, se você definiu que você vai atender classe A no Itaim, é um pouco mais complicado você cobrar R$400. Por quê? Porque vai causar algum estranhamento, porque a pessoa não está acostumada a pagar tão barato assim, entendeu? Pode até ser que você atenda algumas pessoas e tal. Não necessariamente desvalorizar, mas a pessoa ela vai achar estranho, entendeu? É a mesma coisa que você tá acostumado, às vezes. Você tá acostumado a ir num restaurante aqui. E se você vai num restaurante que te indicam que é muito bom e que diz ser estrela Michelin ou Big Gourmand, e aí você olha os preços e tá tipo lá R$5 a entrada, R$10 o prato principal, você vai achar estranho, entendeu? Vai te dar uma dissonância cognitiva, algo vai gritar na sua cabeça. Porque foge muito do padrão do que você tá acostumado. Então você vai desconfiar, você vai ficar tipo... E nós médicos também desconfiamos. Se eu vou num médico, ou a Thaís, minha esposa, vai no médico que cobra R$400, R$500, a gente já fala, deve ser recém-formado. Não deve ser, né, tipo, acabou de formar, tal, tá começando. E geralmente é recém-formado quando cobra isso. Ou senão a pessoa realmente está muitos anos ali e nunca parou para pensar sobre tudo isso que a gente tá falando hoje. Então a primeira coisa é isso. E aí depois a questão é o seguinte: depois que você estabelece a precificação e que você define o seu público, você começa a ver se de fato você elabora uma tese, né, uma hipótese. Eu acho que eu vou atingir tal público. E aí você começa a ver de fato se você está atingindo o público que você endereçou inicialmente essa solução. Em geral, se você precifica bem, se você desenha toda a entrega de uma maneira que dialogue bem com os hábitos e os padrões de consumo daquele público, beleza. A tendência é que o business seja bem galgado num crescimento sólido. Agora, se você está cobrando, você está subprecificado para o público que você desenhou, você invariavelmente vai atrair menos gente do que você deveria, que seria a sua persona ideal. E aí você vai ter que conviver com um problema. Ó, eu tô juntando uma população aqui que é classe C ou D, ou B às vezes, e eu quero atender mais A ou B, exemplo. Se você aumenta muito agudamente o seu ticket de um ano para outro, essa população aqui, ela tem uma elasticidade de aceitar preço, né, reprecificação. Elas não é todo mundo que vai aceitar qualquer tipo de reprecificação. E invariavelmente você vai ter que quase que começar o business do zero quando você radicalmente quer mudar a sua precificação. Eu enchi minha agenda agora, vou mudar a precificação para mudar o público. Na verdade, não necessariamente, porque é meio que você está começando do zero mesmo. Você vai perder Você está com uma outra proposta de valor, você vai perder uma porrada de paciente, é quase como sair do convênio para o particular. Você tem uma taxa de conversão baixa, até existe alguma conversão, mas é baixa. Então, é bem importante isso. E aí, fazer o arroz com feijão bem feito. A galera gosta muito de se iludir, o médico, né? De achar o hackzinho, de não sei o quê, do cara que manda você colocar o cinto e se vestir de um tal jeito. Beleza, né? Não tô falando nada contra isso. É bom você se vestir de acordo com o seu público, de acordo com como você se sente bem. Como que você quer vender. Mas isso não vai, fundamentalmente, definir o seu modelo de negócio. Para definir bem, você tem que definir o público, definir precificação, definir proposta de valor, como você vai se diferenciar
e pelo que você vai ser conhecido, de preferência num nicho específico da especialidade. Ser muito generalista também, na nossa experiência, especialmente em uma cidade como São Paulo, acaba que você tem pouco impacto na população. A população não valoriza o nosso currículo acadêmico, essa é a grande verdade. Poucas pessoas vão valorizar isso. Isso não quer dizer que a gente não deva se especializar e prezar pelo nosso academicismo e cientificismo. Pelo contrário, a gente deve fazer isso. Mas a gente tem que entender que são só as 4 rodas do carro. Você não monta uma montadora hoje do zero e fala, não, eu tenho um carro muito bom com 4 rodas e um motor bom. Você precisa de ter outros approaches. Você precisa ou ser ESG, né, que é a BioD, que é um monte de carro elétrico e não sei o quê, e desenvolver essa tecnologia, conforto, ou ser muito premium, igual a BMW, Mercedes, ou ser mais racional, igual a Toyota e a Nissan. Você tem que achar um público, endereçar aquilo e saber adicionar camadas de experiência para o seu serviço, para a sua capacidade bruta. É basicamente isso. Excelente. E não sei se vocês perceberam o quanto é importante isso que o Rubão estava falando, entender muito bem a sua persona. Então, a gente já tinha falado isso em outros podcasts, mas eu também não sei se vocês notaram, no início desse podcast, o Rubão falou exatamente a persona dele. Então, ele falou homem, um pouco mais velho, que trabalha ali, por exemplo, na Faria Lima, JK, que é esportista, né, que é altamente competitivo. Então, ele já desenhou, né, e descreveu a persona dele, que a gente já havia falado, inclusive, nos outros podcasts. Então, realmente, entender muito bem a sua persona vai definir muito todo o resto. Né? Então, a questão de precificação, enfim, todos esses conceitos. Mas, sim, até brincadeiras à parte, eu brinco que, de fato, acho que a gente médico precisa um pouco de cola, às vezes. Então, o pessoal da sua inicial já me deu muito cola aqui, e trazendo um pouco da minha experiência também, quando eu fui montar consultório, né, tive a oportunidade ali que foi muito boa, numa região que era muito boa para mim, em termos de qualidade de vida, mas era um preço que, né, na minha cabeça, estava muito alto, assim, eu falei, não vou dar conta de pagar isso, não vou dar conta de, né, enfim, me consolidar aqui no consultório. E eu tinha, o meu dinheiro era minha reserva de emergência, então era aquilo que eu tinha e deu, e eu não queria depender de mais ninguém. E aí, eu passando a mão no telefone com o pessoal da Exponencial, pelo amor de Deus, gente, se eu não conseguir pagar meus boletos, vou mandar os boletos pra vocês. E eles falaram, Raíssa, vai dar certo, confia. Tá dando, né? E tá dando, graças a Deus. Confia, realmente gasta esse tempo em estruturação, né? Traz pessoas para trabalharem junto com você que vão te agregar, faz uma boa, né? A cultura da empresa, a gente nem entrou nessa seara, né? Mas enfim, define bem também a cultura da empresa e traga pessoas para trabalhar com você que estejam alinhados com a sua cultura, que vai dar certo. Eu falei, não vai dar certo, eu não vou conseguir pagar, vocês vão pagar meus boletos. E realmente nunca precisei mandar boleto para eles, viu, gente? Não deu certo. Então, realmente faz parte. Pra gente dar né, encaminhar aqui pro encerramento do nosso podcast, eu queria fazer perguntas até diferentes aqui pro encerramento. Dicas de livros, ou conteúdos, ou podcasts. Inclusive, eu vou dar a dica do podcast Exponencial, que é muito bom. Mas de conteúdos que a gente possa beber dessa fonte, né? Para quem que tá começando, ou quem já está aí no seu consultório há um tempo, mas quer fazer uma guinada, dar um shift aí. E pro Rubão, o que você falaria pro Rubão lá de trás, o recém-formado? E o que você traria de dica para quem tá começando hoje? Boa. Dica de livro ou de podcast, eu acho que tem um livro que ele é muito simples de ler, mas ele traz muitos conceitos que não tem contraindicação, que é um livro chamado Psicologia Financeira, do Morgan Housel. Qualquer pessoa que não tem nenhum conhecimento básico de finanças ou de educação financeira, é mais na pessoa física, mas eu realmente acredito muito que não existe pessoa jurídica rica e uma pessoa física pobre. A pessoa física tem que enriquecer conforme a pessoa jurídica enriquece. E quando isso não acontece? Quando come polvo demais. Quando de novo, gasta demais e ter uma noção de boa educação financeira traz muito valor. Especialmente porque as coisas vão acontecendo ao longo dos anos e essas coisas vão compounding, né? Elas vão acumulando. Então, ter isso desde cedo tem um valor enorme, assim. É muito desproporcional. Então, coisas que são muito assimétricas valem a pena. Esse livro traz muito conhecimento simples, prático, básico, mas que você vê realmente tudo coisa muito com
com muita consistência, muito embasamento, assim, tem muita lógica e que traz resultado. Então, eu vou deixar só esse para ficar realmente destacado. Marcado, ou Tá, seja, leiam. em vez de dar 3 presentes, que cada um... Eu vou dar um só, que é esse, Pra ter porque eu acho certeza. que vale a pena, e Sim. especialmente para quem está começando e quem não teve muita noção de educação financeira. Médico, às vezes, a gente sabe, né, que compensa a vida dura de plantão com bens materiais, Com luxo. né, com luxo, com viagem, com restaurante, com carro. Especialmente quando você é jovem, é um baita erro, assim, um baita erro, porque isso é uma frase muito boa. Eu gosto muito dessas frases curtas, né, mas assim, o luxo ele vira obrigação depois de um tempo, assim, tudo que é luxo hoje, amanhã vira obrigação, né? Começa a viajar de classe executiva, vai voltar para classe econômica depois. Difícil, né? É mais fácil você nem ter ido para executiva, ou então vai no momento que você fala, cara, eu não vou precisar voltar, sabe? Eu já tô mais tranquilo. E eu acho que esse livro encapsula bem vários desses conceitos que ajudam, especialmente para quem está começando, para começar do jeito certo, que nem você está começando, né? Que nem que você já começou e agora já começou a colher. Semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Você semeou do jeito certo e está começando a colher agora, mas a gente está te acompanhando. Você está só no dia 1, no começo do dia 1 dessa jornada do teu consultório, porque está fazendo do jeito certo. E todo mundo que está ouvindo aqui certamente também tem essa possibilidade, mas tem que saber, tem que fazer a lição de casa. Boa, muito bom. Eu tenho que falar um livro, é isso? Em podcast? Não, você pode até dar um conteúdo, né, que a gente possa beber dessa fonte, mas o que você falaria pro Rubão lá do início? Tá. Eu não né? preciso Se falar você- do livro, então. Se você quiser, não precisa. Não, Mas o que vou você falar falaria só pro Rubão um e livro que dica? eu gosto muito, que a gente sempre indica para os nossos clientes, que é o do Chris Voss. Negocia como se sua vida dependesse disso. Ele é um Já teve uma... negociador do FBI. É um cara muito bom, assim. Recebemos essa indicação. Ele é muito, muito bom. Legal. E fala basicamente sobre argumentação, sobre vendas. Ele revolucionou o sistema de negociação do FBI nos Estados Unidos, assim. Que tinha taxas pífias de resolução, assim. Muita gente morria em sequestro, esse tipo de coisa, assim. E aí ele demonstra com bastante propriedade como funcionam as técnicas dele e como isso se aplica nos contextos da vida real. Assim, seja discutindo com o marido, com a esposa, ou tentando convencer uma pessoa a comprar um procedimento seu, enfim, é bem interessante. Podcast ouçam o Café Exponencial, que a Raíssa já participou, inclusive. A galera tem gostado bastante. A Ceci foi ontem, né, que é sua amiga Foi. também. Querido. E a gente traz bastante gente que construiu consultório, que construiu modelos de negócio na área da saúde, às vezes até em outras áreas, para discutir bastante sobre empreendedorismo e as suas faces, tanto boas quanto não tão boas, assim. Acho que é bem legal. Aí, uma dica para mim do passado, eu não sei, eu tenho um pouco Você faria algo de diferente? receio, assim, de falar sobre coisas do passado, porque eu acho que hoje, depois de fazer muita terapia, eu percebi que eu tô onde eu deveria estar, assim, né? Às vezes é um motivo de sofrimento a gente ficar pensando em, eu teria mudado se tivesse no passado, Passado porque te não trouxe até volta, né? aqui, né? Não volta, e eu prefiro olhar pra frente, mas se tem uma dica que eu daria para as pessoas que estão mais early stage mesmo, começando dando os primeiros passos, leiam bastante, eu acho que ler é uma coisa bem importante para você se desenvolver como pessoa, na verdade. Porque para você ser um bom empreendedor, Profissional. em primeiro lugar, você tem que ser uma boa pessoa. Eu acho que isso daí é uma coisa que não se dissocia de um desenvolvimento empresarial legal. Você tem que ser uma boa pessoa, tem que ter repertório, tem que ter conhecimento. E você não consegue ter repertório se você não tem uma base de leitura e de se expor a outros tipos de conhecimento. E aí eu não faço só leitura clássica mesmo, né? Livros, assim, mas talvez documentários sobre negócios, sobre pessoas que te inspiram, podcasts. Hoje tem várias maneiras de a gente consumir, não necessariamente só lendo. Ler é bem importante. E também de uma coisa que eu percebi que talvez eu gostaria de ter amadurecido mais rápido é a habilidade de comunicação. Porque isso é uma habilidade que é importante para todas as esferas da vida também. Então, eu sempre fui muito tímido, então eu tinha dificuldade de me expor. E já cheguei a fazer palestra para 1000 pessoas, por exemplo, recentemente, num simpósio de fisioterapia. E eu percebi que quanto mais a gente treina isso, mais a gente domina e traz bastante simplicidade
e tenta usar o menos possível um volume menor de palavras para explicar uma coisa complexa, melhor a gente vai ficando. Então, no fundo, é sobre isso. Assim, a gente tentar ser conciso, ser claro e saber transmitir a mensagem que a gente quer, independente do que a gente estiver falando. Acho que é isso. Caramba, hein? Fantástico. Terminamos com chave Que de dupla ouro. que a gente teve hoje. A gente só tem Obrigado. um avião aqui. Te agradeço Gente, bastante aí o convite. Parabéns aí pela iniciativa. Com certeza voltaremos outras vezes. Com Amém. certeza, já coloca aí na agenda alguns passinhos. Sei que é corrida para vocês, mas foi um prazer gigante. Eu acho que a gente aprendeu muito. E eu acho que quando a gente termina uma conversa, ou uma leitura, ou uma aula, alguma coisa que a gente assiste e dá mais dúvida ainda, significa que o negócio foi bom. E hoje eu tenho, assim, tô terminando esse podcast lotada de dúvida, ou seja, aprendi muito, né? Que eu acho Sim. que só tem dúvida quem sabe pelo menos um pouquinho do assunto. Obrigada, Com Vitor. certeza. Obrigado a vocês. E não deixem de seguir o É isso que eu ia falar. arroba Deixa exponencial.med. de vocês. Vale a pena, porque é isso, assim, esse tema é um tema importante, é um tema que a gente sabe que o mercado tá afunilando para, Sim. né? Então, tem bastante conteúdo, tem um monte de coisa gratuita, webinar, tem a comunidade gratuita, tem um monte de coisa legal que vale a pena porque a gente desenvolve esse conteúdo com base nas experiências, né, Sim. do Rubão, do Matheus, que são sócios que são médicos, e também nos conceitos técnicos mesmo de gestão de finanças, que é o mundo que eu, os outros sócios também que são engenheiros, têm e junta duas coisas boas, o conhecimento prático e teórico, e gera bastante valor para Boa. os clientes. Com certeza. Sigam aí, @exponencial.med. A gente vai ter um evento, inclusive não sei que dia que vai ser, mas se der tempo, posso falar? Pode. O Ruptura Exponencial, dia 23 de agosto. Vocês já estão convidadas, né? A gente tava falando. Inclusive a Ceci vai palestrar. E vai ser no Hotel Renaissance aqui em São Paulo. A gente tem uma próxima turma do nosso MBA, que é uma formação para médicos especialistas, com 100% de aplicabilidade na prática, para pegar os conteúdos e os conceitos de empreendedorismo e aplicar. É basicamente isso que a gente está falando, só que durante um ano, de maneira bem sistematizada e bem direto ao ponto. A Raíssa passou pela formação de School, que, na verdade, o Exponencial MBA é a evolução do School. Uhum. Então, ela tem já uma noção de como que funciona. E sigam a gente, @exponencial.med. Eu tenho meu próprio Instagram, @dr.rubenchaves. Posto, eventualmente, alguns conteúdos lá. E eu tenho outras empresas também, Ultrassonografia no Esporte, @ultrassonografia no Esporte, que eu ensino a parte de ultrassom para médicos ortopedistas e médicos do esporte de maneira geral. E o Instituto Olimpo, né? @olimpo.instituto. É isso. E tem a Alps Clinic também, @alps.clinic. Ele tem alguns CNPJs aí. Serial. Mas a gente vai deixar na descrição do vídeo todos eles também. Aí. E vai deixar também o @da Exponencial, que realmente foi algo que abriu muito a mente. Então, assim, são conceitos que a gente precisa ter de uma forma ou de outra, né? Com certeza. Então, a gente precisa adquirir isso. Importante. E foi fantástico. Realmente, tô de parabéns. É, Obrigada obrigado. pela No fundo, presença. só para deixar uma mensagem que eu me empolguei aqui. Quando assim, se não der certo, o que acontece? Foi o que eu pensei, assim, vou voltar onde eu tava. Começa. Você tava, né? Você volta onde você tava. Você não vai descer muito mais, assim, né, na sua carreira. Você volta a dar plantão. Você volta... Tudo bem. Eu dei balantão durante bastante tempo. Não teria preguiça nenhuma de dar, porque, enfim, tem tantas outras profissões que é difícil hoje. Se fica desempregado, você consegue um emprego na hora. Assim, A minha profissão é terrível, assim, engenharia no Brasil. Não é assim, entendeu? Então a medicina, às vezes a gente reclama mesmo de barriga cheia mesmo. Eu falo pros médicos, eles são folgados mesmo, sabe? E tem que agradecer que a gente tem a profissão que a gente tem e a capacidade que a gente tem de gerar receita para investir em negócios próprios é muito grande ainda. Ainda, né? Não sei como vai ser no futuro. Então aproveita isso, entenda que o maior risco é você ficar parado, porque a inflação vai comer e o salário médico ele tá reduzindo. Que é óbvio, lei de oferta no mercado, né? A gente não é diferente das outras profissões. Quanto mais gente tem oferecendo um serviço, menor o valor daquele ativo, porque naturalmente a pressão de muitos profissionais vai diminuindo o valor médio do salário. Sim. Excelente reflexão. Encerramos aqui, então, Obrigado. esse podcast maravilhoso. Obrigada mais uma vez pela presença. Se inscreva no nosso canal e também nas nossas redes sociais, então, e o Cosmiatria Academy. Vou indicar as clientes dermatos. De vascular.
É isso. É isso aí. Vamos circular esses clientes aqui. Gente, mais uma vez, muito obrigada por nos assistir. Espero que esses podcasts estejam contribuindo muito aí com a prática clínica de vocês, né? E pessoal também, que eu acho que tudo isso que a gente conversa aqui é um crescimento pessoal. Realmente, é o que você falou, não dá para dissociar PFPJ, né? Então, isso tá sempre realmente intrinsecamente ligado. Boa. Então, até a próxima. Um abraço. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Obrigado.